Meu nome é Lorena. Tenho 34 anos e moro sozinha em um apartamento tranquilo em uma cidade a 3 horas de onde cresci. A sala de jantar estava quente, com cheiro de frango assado e vinho caro, mas o momento parecia gelado. Minha mãe olhou diretamente para mim do outro lado da mesa. Ela não piscou, apenas estendeu a mão aberta e disse: Lorena, me dá seu cartão de crédito. Sua irmã precisa de 200 mil. Olhei para minha irmã. Ela estava mexendo no guardanapo, parecendo entediada, esperando que eu resolvesse os problemas dela como sempre fazia. Olhei de volta para minha mãe. Respirei fundo. Não, eu disse. O silêncio durou exatamente 1 segundo. Então a mão da minha mãe se moveu. Ela me deu um tapa tão forte que os garfos pesados de prata na mesa chacoalharam contra os pratos de porcelana. Meu rosto queimou imediatamente. Meu ouvido zumbiu, mas a pior parte não foi a dor física. Foi olhar para minha irmã. Ela não estava chocada, não estava arrependida. Ela estava sorrindo com desdém. Eu me levantei. Não gritei, não revidei. Apenas saí pela porta da frente para a noite. Isso foi há 10 anos. Não falo com elas desde então. Mas hoje, às 2 da manhã, meu celular acendeu. 35 chamadas perdidas da mamãe. Elas querem alguma coisa de novo. Meu nome é Lorena. Tenho 34 anos. Meu celular estava vibrando contra o criado mudo. Era um som áspero e irritado no silêncio do meu quarto. Eu me virei e apertei os olhos para o relógio. Eram 2h14 da manhã. Moro sozinha agora. Tenho um apartamento pequeno e limpo em uma cidade a 3 horas de onde cresci. Minhas paredes são pintadas de um creme suave. Meus lençóis são brancos e limpos. Tudo na minha vida é organizado. Tudo é quieto. Eu gosto do quieto. Demorei muito tempo para me acostumar com o silêncio que não era preenchido por tensão. O celular vibrou de novo e de novo. Era implacável. Estendi a mão e peguei. A tela estava brilhante no quarto escuro. Vi o nome e meu estômago caiu como se eu estivesse em uma montanha russa. Mamãe. Fiquei olhando para o nome. Não via ele na tela há 10 anos. Abaixo do nome dela havia uma notificação. 35 chamadas perdidas. Meu coração começou a bater forte contra as costelas. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Pânico é uma coisa engraçada. Mesmo depois de uma década de liberdade, mesmo depois de 10 anos construindo minha própria vida, ver aquele nome me fez sentir como uma garotinha assustada de novo. Eu me senti pequena. Eu me senti culpada. Sentei na cama e acendi o abajur. A luz era amarela e quente, mas eu me sentia fria. Abracei a mim mesma. Por que ela estava ligando? Por que agora? Por que 35 vezes no meio da noite? Em uma família normal, 35 ligações às 2 da manhã significa uma emergência. Significa um acidente de carro. Significa um ataque cardíaco. Significa que alguém está morrendo. Mas eu não venho de uma família normal. Na minha família, uma emergência nem sempre é real. Às vezes uma emergência é apenas uma arma. Não atendi. Não consegui. Coloquei o celular virado para baixo no colchão. Respirei fundo tentando acalmar minha respiração. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Como minha terapeuta me ensinou anos atrás. Olhei ao redor do quarto. Olhei para os livros empilhados ordenadamente na cômoda. Olhei para o quadro do mar que comprei ano passado com meu próprio dinheiro. Olhei para as cortinas pesadas que mantinham o mundo lá fora. Este era o meu espaço. Elas não eram permitidas aqui, mas o celular continuava vibrando. Era como uma broca pressionando meu cérebro. Pensei em bloquear o número. Eu deveria ter feito isso anos atrás, mas uma pequena parte de mim, a parte que ainda foi treinada para ser obediente, hesitou. E se alguém realmente estivesse morto? E se fosse meu pai? Meu pai era o único que eu sentia falta. Ele era fraco, sim. Nunca se posicionou por mim, mas não era cruel como elas. Ele apenas estava derrotado. Peguei o celular de novo e encarei a tela. A vibração parou. Por um segundo, houve silêncio. Então uma mensagem de texto apareceu. Lorena, atende. É uma emergência. É sua irmã. Minha irmã Vanessa. Claro que era sobre a Vanessa. Sempre era sobre a Vanessa. Coloquei o celular para baixo novamente. Não respondi. Saí da cama e fui para a cozinha. Meus pés descalços estavam frios no piso de madeira. Servi um copo de água e fiquei junto à janela, olhando para a rua vazia lá embaixo. Há 10 anos,
Saí de uma sala de jantar e nunca olhei para trás. Mudei meu número. Mudei de cidade. Arranjei um novo emprego. Não contei para elas onde fui. No primeiro ano, eu tinha pavor que elas me encontrassem. Toda vez que via um sedã prata como o da minha mãe, meu coração parava. Toda vez que o celular tocava com um número desconhecido, eu não atendia. Mas elas não me perseguiram. Essa foi a coisa que mais doeu no começo. Elas não tentaram me encontrar para pedir desculpas. Não liguei para perguntar se eu estava segura. Apenas me deixaram ir. Eu era útil para elas. Eu era o banco. Eu era a consertadora. Eu era quem limpava as bagunças. Quando parei de ser útil, elas não me quiseram mais. Demorei muito tempo para entender a diferença entre ser amada e ser útil. Quando você é amada, as pessoas se importam com seus sentimentos. Elas se importam se você está machucada. Elas querem você por perto porque gostam da sua companhia. Quando você é útil, as pessoas se importam com o que você pode dar a elas. Elas se importam se sua carteira está aberta. Elas querem você por perto porque você facilita a vida delas. Por 25 anos, pensei que era amada. Pensei que se eu apenas desse o suficiente, se eu apenas trabalhasse duro o suficiente, se eu apenas sacrificasse o suficiente, elas finalmente olhariam para mim do jeito que olhavam para a Vanessa. Eu estava errada. Tomei um gole de água. Estava fresca e limpa. O celular no quarto começou a vibrar novamente. Chamada número 36. Não me movi em direção a ele. Fiquei junto à janela. Pensei sobre a última vez que falei com minha irmã. Ela tinha 22 anos então. Estava usando um vestido de seda que eu tinha pago. Ela estava sentada à mesa, checando o reflexo dela em uma colher, enquanto minha mãe exigia 200 mil de mim. Vanessa não disse uma palavra. Apenas sorriu com desdém. Aquele sorriso de desdém me assombrou por anos. Era um olhar de pura arrogância. Dizia, eu mereço tudo e você não merece nada. Fiquei me perguntando como ela estava agora. Ela teria 32 anos. Ainda era bonita? Ainda era mimada? Ainda estava destruindo a vida dela e esperando que alguém consertasse? A mensagem dizia, é sua irmã, não dizia. Lorena, sentimos sua falta. Não dizia, Lorena, você está bem? Era uma exigência. Era um anzol tentando me fisgar e me puxar de volta para a água escura. Mas a crueldade não aparece da noite para o dia. Ela cresce lentamente. Começa com coisas pequenas. Começa com um comentário aqui, um favor ali. Começa com linhas sendo cruzadas centímetro por centímetro, até você nem perceber que está em território inimigo. De pé na minha cozinha quieta, deixei minha mente voltar. Antes do tapa, antes do dinheiro, de volta a quando eu era apenas uma filha tentando ser boa. De volta à descida lenta e quieta para me tornar uma vítima na minha própria casa. Eu precisava lembrar. Eu precisava lembrar por que saí para não ser tentada a atender aquele telefone. Minha irmã, Vanessa, era 2 anos mais nova que eu. Desde o dia em que nasceu, ela era a princesa. Era delicada, era bonita. Tinha olhos azuis grandes que se enchiam de lágrimas sempre que não conseguia o que queria. Eu era diferente. Era forte, era quieta, tinha olhos castanhos e cabelo comum. Eu era quem fazia o dever de casa. Eu era quem arrumava meu quarto sem ser pedida. Mamãe costumava me dizer, Lorena, você é a forte. Vanessa precisa de ajuda. Você não. Eu tomava isso como um elogio. Achava que significava que eu era especial. Não percebia que era uma armadilha. Ser a forte só significava que eu era quem tinha que carregar o peso. Começou com coisas pequenas quando éramos crianças. Lorena, deixa a Vanessa ficar com o último biscoito. Você não precisa. Lorena, faz as tarefas da Vanessa. Ela está com dor de cabeça. Lorena, dá sua mesada para a Vanessa. Ela quer aquela boneca e estamos um pouco apertados esta semana. Eu sempre dizia sim. Eu queria ser boa. Queria que a mamãe sorrisse para mim. Queria que o papai batesse na minha cabeça e dissesse, bom trabalho, Lorena. Mas conforme crescemos, as apostas aumentaram. Os favores pararam de ser sobre biscoitos e bonecas. Começaram a ser sobre a vida. Quando eu tinha 16 anos, arranjei um emprego em um supermercado. Trabalhava à noite e nos fins de semana. Economizava cada centavo. Queria comprar um carro. Tinha os olhos em um Honda usado. Não era chique, mas era liberdade. 2 semanas antes de ter dinheiro suficiente, Vanessa bateu com a moto dela.
Não se machucou, mas a moto ficou destruída e ela danificou a cerca de um vizinho. Mamãe entrou no meu quarto aquela noite, sentou na minha cama. Parecia cansada. Lorena, ela disse suavemente, temos um problema. Ela me contou sobre a cerca, contou sobre a moto, disse que não tinham dinheiro para consertar agora. Precisamos usar seu fundo do carro, ela disse. Não era uma pergunta, mas mãe, eu disse com a voz tremendo, trabalhei 1 ano por isso. É meu dinheiro. O rosto da mamãe endureceu. Lorena, sacrifícios familiares. Sua irmã está em apuros. Você quer que os vizinhos nos processem? Quer que a gente passe vergonha? Não seja egoísta. Egoísta. Essa era a palavra que ela sempre usava. Se eu quisesse guardar alguma coisa para mim, eu era egoísta. Se eu quisesse proteger o que era meu, eu era egoísta. Dei o dinheiro para ela. Chorei até dormir, mas dei o dinheiro. Vanessa ganhou uma moto nova 1 mês depois. Papai comprou para ela. Eu nunca ganhei meu carro. Peguei ônibus até os 22 anos. Piorou na faculdade. Fui para uma universidade pública com bolsa. Trabalhava em 2 empregos, como garçonete e dando aulas particulares, para pagar livros e aluguel. Nunca pedi 1 centavo aos meus pais. Vanessa foi para uma faculdade particular de artes. Era incrivelmente cara. Meus pais pagavam tudo. Mensalidade, apartamento de luxo, carro novo, roupas, festas. Lembro de voltar para casa no dia de ação de graças no meu 3º ano. Eu estava exausta. Tinha feito turnos duplos. Estava usando botas com buraco na sola porque não podia comprar novas. Vanessa estava exibindo uma bolsa de grife nova. Não é linda? Ela gritou. Mamãe comprou para mim por tirar B na aula de pintura. Olhei para a mamãe. Eu entrei na lista do reitor. Eu disse baixinho. Tenho média 4. Mamãe nem olhou para cima enquanto cortava os legumes. Que bom, Lorena. Você sempre foi boa nos livros. Vanessa é criativa. É mais difícil para ela. Temos que incentivá-la. Fui ao banheiro e me olhei no espelho. Parecia cansada. Minha pele estava pálida. Parecia 5 anos mais velha do que era. Por que eles não me viam? Porque meu trabalho duro era invisível. Mas a extração de verdade começou quando me formei e arranjei um bom emprego. Virei contadora júnior em uma grande empresa. Estava ganhando um dinheiro decente pela primeira vez na vida. Pensei, finalmente agora posso construir minha vida. Mas mamãe viu meu salário como um recurso familiar. Começou com uma ligação. Lorena, o telhado está vazando. Seu pai está estressado. Pode mandar R500? Eu mandei. Depois, Lorena, Vanessa precisa de um vestido para o casamento da amiga. Ela não pode ir parecendo mendiga. Manda 300. Eu mandei. Depois, Lorena, estamos atrasados na hipoteca. Só dessa vez, 2.000. Eu mandei. Toda vez que mandava dinheiro, me sentia um pouco enjoada, mas também sentia um pouco de esperança. Talvez agora eles me valorizem. Eu pensava. Talvez agora eu seja importante. Eu estava comprando o amor deles. Mas o preço continuava subindo e o produto nunca era entregue. Minha irmã nunca disse obrigada. Nem uma vez. Ela pegava o dinheiro, comprava o vestido ou a viagem ou o gadget e postava fotos online. Parecia feliz. Parecia despreocupada. Eu era quem ficava até tarde no escritório. Eu era quem comia miojo para poder mandar cheques para elas. Eu era quem tinha úlcera no estômago de tanto estresse. Um domingo, cerca de 1 ano antes de eu sair, fui almoçar lá. Eu tinha acabado de pagar uma conta enorme de cartão de crédito da Vanessa. Ela tinha estourado o limite numa viagem para o México porque estava deprimida. Entrei na cozinha. Mamãe e Vanessa estavam rindo. Pararam quando entrei. Ah, oi Lorena, Vanessa disse. Soava entediada. Oi, eu disse. Sentei. Paguei o cartão, Vanessa, mas você tem que prometer não usar de novo. Era toda a minha poupança. Vanessa revirou os olhos. Realmente revirou os olhos. Meu Deus, Lorena, você é tão dramática. É só dinheiro. Você ganha bastante. Por que você é tão mesquinha? Olhei para a mamãe, esperando que ela me defendesse, esperando que ela dissesse, Vanessa, sua irmã trabalhou duro por esse dinheiro. Diga obrigada. Mamãe apenas suspirou. Não comece uma briga, Lorena. Estamos tendo um dia bom. Não traga seu estresse para cá. Meu estresse? Meu estresse foi causado por elas. Aquele foi o momento em que senti a rachadura na minha base. Não foi um barulho alto,
Foi um estalo quieto dentro do meu peito. Percebi então que nunca foi ajuda. Era extração. Elas estavam me minerando como se eu fosse um pedaço de terra. Elas continuariam cavando até eu ficar vazia, e então me deixariam com o buraco. Mas eu fiquei. Fiquei por mais um ano. O hábito é uma corrente poderosa. A culpa é uma âncora pesada. Eu não sabia como sair. Não sabia quem eu era se não fosse Lorena, a forte. Lorena, a provedora. Não sabia que o golpe final estava chegando. Não sabia que um simples jantar terminaria minha vida como eu conhecia. À noite do jantar, o ar parecia pesado. Era uma terça-feira. Eu tinha trabalhado 10 horas naquele dia. Mamãe tinha ligado e dito: "Venha jantar, é importante." Dirigi até lá cansada e ansiosa. Importante geralmente significava caro. Quando entrei, a mesa estava arrumada perfeitamente. A porcelana boa, os copos de cristal, frango assado, batatas. Parecia uma celebração. Papai estava sentado na ponta da mesa. Ele olhava para o prato. Não disse olá. Aquilo deveria ter sido meu primeiro aviso. Vanessa estava lá bebendo vinho tinto. Ela parecia ótima. O cabelo estava arrumado, as unhas perfeitas. Parecia que não tinha trabalhado um dia na vida, o que era verdade. Mamãe estava andando de um lado para o outro animada demais. Sente, sente, coma. Comemos em silêncio constrangedor. Eu conseguia ouvir o relógio na parede. Tic, tic, tic. Finalmente, mamãe colocou o garfo para baixo. Limpou a boca com um guardanapo. "Lorena", ela disse, a voz firme, como negócios. "Temos uma oportunidade, uma grande oportunidade para a Vanessa." Coloquei meu garfo para baixo. "Que tipo de oportunidade?" "Um negócio", Vanessa falou. "Uma boutique, minha própria linha de moda. Eu tenho uma visão, Lorena. Vai ser enorme." "Isso soa bom", eu disse cautelosamente. "Você tem um plano de negócios?" Vanessa zombou. "Detalhes. Mamãe cuida dos detalhes." Mamãe se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Ela precisa de capital inicial, capital de verdade, para conseguir o local Prime e o estoque. "Quanto?" eu perguntei. Estava esperando talvez 5.000, talvez 10.000. "R 200.000, mamãe disse. O número pairou no ar. 200.000? Eu ri. Foi uma risada nervosa, chocada. "Mamãe, eu não tenho R 200.000. Sou contadora não milionária." "Você tem crédito excelente", mamãe disse. "Nós checamos. Você pode pegar um empréstimo empresarial ou uma linha de crédito. Pode coassinar conosco, mas colocar no seu nome porque sua pontuação de crédito é perfeita." Nós checamos. As palavras ecoaram na minha cabeça. Elas tinham checado meu crédito sem me perguntar. "Não", eu disse. Mamãe piscou. "O quê?" "Não", eu disse novamente. Minha voz estava mais forte desta vez. "Não posso fazer isso. Isso é uma hipoteca. Isso é uma dívida vitalícia. Se o negócio falhar, e Vanessa nunca administrou um negócio, eu fico responsável. Vou me arruinar." "Não vai falhar", Vanessa gritou. "Você nunca acredita em mim." "Não é sobre acreditar em você", eu disse. "É sobre matemática. É arriscado demais. Não vou fazer isso." Mamãe se levantou. O rosto dela ficou vermelho. "Lorena, esta é sua irmã. Este é o sonho dela. Você vai destruir o sonho dela porque tem medo de um pequeno risco. Você é egoísta." Lá estava aquela palavra novamente. Egoísta. "Não vou fazer, mamãe. Estou cansada. Estou cansada de pagar por tudo. Estou cansada de ser o banco." "Me dá seu cartão de crédito", mamãe exigiu. "Precisamos dar um depósito hoje à noite para segurar o local. Me dá." "Não." Foi quando aconteceu. O tapa foi rápido, forte. O som foi como um tiro na sala. Minha cabeça virou para o lado. A sala ficou em silêncio. Toquei minha bochecha. Estava quente. Olhei para o papai. Ele estava olhando para as ervilhas. Não se moveu. Não falou. Olhei para a Vanessa. Ela estava sorrindo com desdém. Parecia triunfante. Como se me ver machucada fosse melhor do que conseguir o dinheiro. E mamãe? Mamãe parecia irritada, não arrependida. Irritada porque eu tinha desafiado ela. "Menina ingrata", ela sibilou. Algo quebrou em mim, mas não foi um colapso. Foi uma fuga. Eu me levantei lentamente. Peguei minha bolsa. "Estou saindo", eu disse. Minha voz estava muito quieta. "Se você sair por aquela porta", mamãe gritou, "não volte mais.
Você está virando as costas para esta família. Não, mamãe, eu disse. Você virou as costas para mim há muito tempo. Saí, entrei no meu carro. Dirigi. Não fui para casa. Dirigi até um motel barato na rodovia. Não queria que elas fossem ao meu apartamento. Precisava me esconder. Sentei na cama irregular daquele quarto de motel e encarei a parede. Meu rosto latejava. Me senti vazia. Me senti como uma astronauta que foi cortada da nave, flutuando no espaço escuro. Mas também me senti leve. Não precisava resolver o problema delas. Não precisava arranjar R$200.000. Não precisava ouvir a culpa. As próximas semanas foram um borrão. Fui trabalhar. Voltei para casa. Tranquei a porta. Esperava ligações, mensagens de voz gritando. Mas não havia nada. Silêncio. Doía. Confirmava tudo. Eu só tinha valor quando estava dando. Quando disse não, deixei de existir para elas. Cerca de um mês depois, eu estava em um supermercado. Virei o corredor e esbarrei na minha prima Sara. Sara era próxima da Vanessa. Ela pareceu surpresa em me ver. Pareceu constrangida. Ah, oi Lorena, ela disse. Mudou a cesta de lugar. Nós não tivemos há um tempo. Estive ocupada, eu disse. Sara disse. Olhou ao redor e se inclinou. Olha, sei que as coisas estão tensas, mas foi legal da sua parte ajudar a Vanessa mesmo assim. Ela está se gabando disso. Me sens jaloux. O quê? A boutique, Sara disse. Ela disse que vocês brigaram, mas você resolveu. Disse que você está financiando. Ela vai assinar o contrato na próxima semana. Deixei a cesta cair. Um pote de molho de macarrão quebrou no chão. Molho vermelho espirrou para todo lado, parecendo sangue. Eu não financei ela, eu sussurrei. Sara pareceu confusa. Mas ela disse que o financiamento está garantido no seu nome. Deixei a bagunça no chão. Corri para o meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi direto para o banco. Sentei no estacionamento e abri minhas contas no celular. Minha conta corrente parecia normal. Minha conta poupança parecia normal. Liguei para o burô de crédito. Naveguei pelos menus automáticos, meu coração batendo na garganta. Verifique consultas recentes. Lá estava. 3 consultas na última semana. 2 empréstimos empresariais. Uma linha de crédito enorme. Todos aprovados. Elas não tinham apenas pedido o dinheiro. Quando eu disse não, elas pegaram. Usaram meu número de CPF. Usaram meu endereço antigo. Usaram meu nome, minha mãe, minha irmã. Elas eram criminosas e eu era a vítima. Me senti como se fosse vomitar. Abri a porta do carro e vomitei seco no pavimento. Isso não era mais drama familiar. Era um crime grave. Precisava ter certeza. Precisava de prova antes de fazer o que sabia que tinha que fazer. Não podia ligar para a mamãe. Ela mentiria. Não podia ligar para Vanessa. Ela riria. Liguei para o papai. Ele atendeu no segundo toque. Alô. A voz dele soava pequena. Papai, eu disse. Me encontre, por favor. Não conte para elas. Apenas me encontre. Ele hesitou. Lorena, sua mãe está muito chateada. Papai, por favor. Ele me encontrou em um restaurante de beira de estrada no meio do caminho entre nossas casas. Parecia 10 anos mais velho que da última vez que o vi. Os ombros caídos. Usava uma camisa polo manchada. Não pedi comida. Só pedi café preto. Papai, eu disse, mantendo a voz baixa. Sara me contou que a Vanessa está abrindo a boutique. Disse que o financiamento está no meu nome. Papai olhou para a xícara de café. Não encontrou meus olhos. As mãos dele tremiam. Papai, eu disse mais firme, olhe para mim. Ele olhou para cima. Os olhos estavam aguados. Elas usaram meu nome? Eu perguntei. Ele assentiu com um aceno pequeno e patético. Como? Eu perguntei. Precisam de assinaturas. Precisam de documento. Sua mãe, papai engoliu em seco. Sua mãe tem sua certidão de nascimento antiga. E ela praticou sua assinatura dos seus antigos cartões de aniversário. Fiquei olhando para ele. Minha mãe sentou na mesa da cozinha praticando minha assinatura para poder roubar de mim. E você sabia? Eu perguntei. Eu disse para ela não fazer. Ele sussurrou. Disse que era errado. Disse que você ficaria brava. Brava? Eu ri. Foi um som agudo e irregular. Papai, isso não é sobre ficar brava. Isso é fraude. Isso é tempo de prisão. Papai se encolheu.
Não, não, Lorena, não diga isso. É família. Só precisamos de um pouco de tempo. O negócio vai dar dinheiro e vamos pagar os empréstimos antes mesmo de você notar. Mamãe tem um plano. Mamãe tem um plano para me arruinar, eu disse. E você viu ela fazer isso. Eu não consegui impedir ela, ele disse. Você sabe como ela é. Ela faz o que quer pela Vanessa. E eu? Eu perguntei. Minha voz falhou. E eu, papai? Não sou sua filha também. Por que você não me protegeu? Ele olhou para mim com olhos tristes de vaca. Você é forte, Lorena. Você consegue lidar com as coisas. Vanessa, ela não consegue. Ela precisa de nós. Lá estava a verdade final, o prego final no caixão da minha infância. Porque eu era forte. Não merecia proteção. Porque eu era capaz. Eu podia ser sacrificada. Minha força era meu castigo. Eu me levantei. Olhei para baixo para meu pai. Não o odiava. Apenas senti uma pena profunda. Ele era um homem fraco. Tinha deixado a esposa transformar ele em um fantasma. Eu sou forte, papai, eu disse. Você está certo sobre isso, e vou lidar com isso, mas você não vai gostar de como eu faço. Lorena? Ele perguntou, medo nos olhos. O que você vai fazer? Vou me proteger, eu disse, já que ninguém mais vai. Coloquei uma nota de R, 50 na mesa pelo café que não bebi. Adeus, papai. Saí do restaurante. O sol estava brilhando, mas o mundo parecia diferente. As cores estavam mais nítidas, as bordas mais duras. Senti uma clareza fria se instalar sobre mim. A tristeza tinha ido embora, a culpa tinha ido embora. Elas tinham cruzado a linha. Tinham roubado minha identidade. Tinham me traído da maneira mais profunda possível. Eu não era mais uma filha, não era mais uma irmã, era uma vítima de um crime, e ia resolver isso. Peguei meu celular. Não liguei para o banco ainda. Procurei um advogado. Não um advogado de família, um advogado de fraude. Encontrei um nome. Escritório de advocacia especializado em fraude financeira e roubo de identidade. Apertei o botão de ligar. Escritório de advocacia, como posso ajudar? Uma voz clara atendeu. Meu nome é Lorena, eu disse. Minha voz estava firme. Preciso reportar um roubo grande. E os autores são minha família. Isso foi há 10 anos. Agora, sentada na minha cozinha às 2 da manhã, olhando para o celular com 35 chamadas perdidas, eu sabia exatamente por que elas estavam ligando. O passado não fica enterrado, especialmente quando você enterra ele com papéis legais e ordens judiciais. Elas estavam em apuros de novo e lembraram da única pessoa que costumava consertar tudo. Mas aquela pessoa não existia mais. Ela morreu em um restaurante quando seu pai disse que sua força era o motivo da traição. O celular vibrou novamente. Chamada número 37. Caminhei até ele e peguei. Não deslizei para atender. Deslizei para desbloquear. Eu tinha um plano. Sempre tive um plano. Há 10 anos, depois que saí daquele restaurante deixando meu pai sentado na vergonha dele, não voltei para meu apartamento para chorar. Não liguei para meus amigos para desabafar. Fui direto para o escritório do Sr. Mitchell, o advogado de fraudes. O escritório dele era diferente da casa da minha família. Era fresco, quieto e cheirava a papel e madeira velha. Não havia gritos aqui, não havia manipulação de culpa, apenas fatos. O Sr. Mitchell era um homem na casa dos 60 anos com óculos de aro fino e uma voz que soava como cascalho. Ele ouviu minha história sem interromper. Não pareceu chocado. Não pareceu com pena. Apenas tomou notas em um bloco amarelo. Quando terminei de contar sobre as assinaturas falsificadas, os empréstimos e a boutique financiada com minha identidade roubada, parei. Esperei ele me dizer que eu era cruel por virar as costas para minha família. Em vez disso, ele tirou os óculos e limpou com um lenço. Lorena, ele disse calmamente, você tem 2 escolhas. Escolha A, você aceita essa dívida. Paga os R, 200 mil mais juros. Vai levar 20 anos. Provavelmente nunca vai ter uma casa. Seu crédito vai ser destruído. E a parte importante, elas vão fazer de novo porque fraude é um hábito. Ele pausou e colocou os óculos de volta. Escolha B. Você registra uma declaração de roubo de identidade. Reporta os empréstimos como fraudulentos. Os bancos vão iniciar uma investigação. Vão perseguir as pessoas que pegaram o dinheiro. Você vai ser limpa, mas sua família vai enfrentar acusações criminais. Olhei para minhas mãos. Estavam firmes. Escolha B, eu disse.
Tem certeza? Ele perguntou. Isso não é algo que você pode desfazer. Uma vez que as engrenagens giram, elas giram. Tenho certeza. As próximas semanas foram um borrão de papelada. Não agi por raiva. Agi como um cirurgião removendo um tumor. Tinha que ser preciso. Se deixasse as emoções entrarem, poderia hesitar. Poderia atender quando a mamãe ligasse. Então me tornei um robô. Fechei todas as contas bancárias que já tinha compartilhado com elas. Abri novas em outro banco em outro município. Coloquei um bloqueio no meu relatório de crédito tão apertado que até eu tive dificuldade para abrir um novo cartão. Então, o Sr. Mitchell e eu começamos a construir o arquivo. Puxamos as solicitações de empréstimo. Vi meu nome assinado em uma caligrafia que parecia quase a minha, mas ligeiramente mais enrolada no final, o estilo da mamãe. Vi as cartas de emprego falsas que minha irmã tinha digitado. Vi os endereços falsos. Era uma montanha de mentiras. O Sr. Mitchell enviou as cartas iniciais para os bancos. Minha cliente não autorizou essas transações. Os bancos congelaram os fundos imediatamente. O aluguel da boutique foi cancelado antes da Vanessa poder comprar um manequim. O dinheiro secou instantaneamente. Esperei pela explosão. Aconteceu 3 dias depois. Meu celular explodiu. Centenas de ligações. Mensagens que variavam de súplicas a ameaças. Como você pôde fazer isso? Eles congelaram a conta. Vanessa está chorando. A polícia está fazendo perguntas. Não li todas. O Sr. Mitchell me aconselhou a mudar meu número. Então fiz isso. Peguei um novo chip. Desconectei a linha fixa antiga. Desapareci. Mudei para uma nova cidade. Arranjei um novo emprego. Não contei para ninguém da minha vida antiga onde eu estava. Precisava de uma quarentena completa. No primeiro ano eu estava apavorada. Olhava por cima do ombro constantemente. Achava que elas apareceriam na minha porta. Achava que me encontrariam, mas não encontraram. Essa é a coisa sobre usuários. Eles são preguiçosos. Querem o caminho fácil. Me rastrear exigia esforço. Exigia dinheiro. Elas não tinham nenhum dos dois. Então me deixaram ir. Nos últimos 10 anos, reconstruí minha vida. Paguei meus empréstimos estudantis. Comprei meu apartamento. Viajei para a Itália. Fiz amigos que gostavam de mim por mim, não pelo que eu podia comprar para eles, mas nunca relaxei completamente. Mantive aquele arquivo. O arquivo Mitchell era um fichário preto grosso contendo cópias de todos os documentos falsificados, todos os números de boletim de ocorrência, todas as cartas do banco confirmando a fraude. Mantinha ele em um cofre à prova de fogo no meu armário. Sabia lá no fundo que não tinha acabado. Pessoas como minha mãe e irmã não mudam, elas apenas esperam. Encontram novas vítimas ou esperam a vítima antiga baixar a guarda. Monitorava meu crédito todo mês. Checava registros públicos todo ano. Vi quando a Vanessa se casou. Vi quando se divorciou 6 meses depois. Vi quando mamãe pegou uma segunda hipoteca na casa. Observava elas de longe como uma cientista, observando bactérias em uma placa de Petri. Não estava mais brava, apenas preparada. Então, hoje, quando o celular tocou 35 vezes, não entrei em pânico porque estava confusa. Entrei em pânico porque sabia que o momento finalmente tinha chegado. O silêncio tinha acabado. A conta tinha vencido. Olhei para o celular na minha mão. A tela tinha escurecido, mas a luz de notificação ainda piscava. Um pulso azul constante. Piscar, piscar, piscar. Respirei fundo. Voltei para o quarto e sentei na beira da cama. Deslizei o polegar na tela. Disquei o número. Tocou uma vez. Lorena. A voz da mamãe. Não era a voz forte e autoritária que eu lembrava. Era alta, fina e aterrorizada. Soava velha. Olá, mãe, eu disse. Minha voz me surpreendeu. Estava calma, profunda. Soava como a voz da mulher que eu tinha me tornado, não a garota que eu era. Oh, graças a Deus você atendeu. Ela tagarelou. Não sabíamos se você ainda tinha esse número. Bem, não tínhamos, mas a Sara encontrou. Lorena, você tem que vir para casa. Eu estou em casa, eu disse. Moro aqui. Não, quero dizer que você tem que vir aqui. Para a casa hoje à noite e agora. São 2h30 da manhã, eu disse. Não vou a lugar nenhum. Você não entende. Ela gritou. A fachada de educação rachou instantaneamente. A polícia esteve aqui, detetives. Levaram o laptop da Vanessa. Congelaram as contas dela de novo.
Estão falando de mandados de prisão, Lorena. Mandados de prisão. Senti um frio, mas não era medo. Era validação. O que ela fez? Eu perguntei. Nada. Ela não fez nada. Mamãe chorou. É um mal-entendido. São aqueles bancos. Eles são tão agressivos. Vanessa só estava tentando se reerguer. Ela começou um negócio de consultoria. Só precisava de alguns empréstimos ponte. Em nome de quem ela usou? Eu perguntei. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio pesado e culpado. Lorena. Mamãe sussurrou. Você sabe como é difícil para ela. O crédito dela é ruim. Por causa do que aconteceu há 10 anos, ela não conseguia aprovação. Ela só usou. Ela só usou um co-fiador. Quem? Bem, ela pode ter colocado seu nome só como referência, mas de alguma forma a papelada se misturou e eles fizeram você a garantidora. Fechei os olhos. Elas não tinham aprendido nada. 10 anos de silêncio. 10 anos de consequências e elas fizeram de novo. Ela falsificou minha assinatura de novo. Eu disse secamente. Não. Ela só assinou digitalmente. É diferente. Não é crime. É um erro de computador. Mas a polícia não escuta. Dizem que é roubo de identidade. Dizem que é roubo qualificado por causa do valor. Quanto? Eu perguntei. R$ 50 mil. Mamãe soluçou. Lorena, por favor. Você tem que dizer para eles que autorizou. Só diga que esqueceu. Diga que disse sim. Se você disser isso, a investigação vai embora, vira um assunto civil. Podemos pagar depois. Você quer que eu minta para a polícia? Eu disse. Quero que você salve sua irmã. Ela gritou. Ela não pode ir para a prisão, Lorena. Ela é delicada. Não vai sobreviver. Ela é seu sangue. Meu sangue. Olhei para as veias no meu pulso. Pensei sobre o sangue que bombeava nelas. Era meu sangue. Eu alimentava ele. Mantinha ele saudável. Trabalhava por ele. Lorena. A voz da mamãe estava desesperada. Você está aí? Por favor, só venha nos encontrar amanhã de manhã. Podemos conversar. Podemos consertar isso. Só não atenda a polícia até conversarmos. Abri os olhos. Olhei para o cofre de arquivos no armário. Percebi então que estava esperando por esse momento. Estava esperando pela separação final. Ok, eu disse. Ok, mamãe soou esperançosa. Ok, você vai ajudar. Vou me encontrar com vocês, eu disse. Amanhã de manhã, 9 no café da rua principal, aquele perto da sua casa. Sim, ok. Estaremos lá. Oh, Lorena, obrigada. Sabia que você era uma boa menina. Sabia que não nos abandonaria. 9, eu repeti. Desliguei. Não voltei a dormir. Não consegui. Fui ao armário e abri o cofre. Peguei o fichário preto. Sentei na minha mesa e abri. Passei pelos documentos de 10 anos atrás. Virei para a seção de trás. Veja, mamãe estava errada sobre uma coisa. Ela achava que isso era uma surpresa para mim. Achava que eu não sabia. Mas os serviços de monitoramento de crédito são muito bons hoje em dia. Tinha recebido um alerta 3 semanas atrás. Nova consulta, empréstimo para pequeno negócio, solicitante Lorena. Não ignorei. Não liguei para a mamãe. Liguei para o Sr. Mitchell. Ele estava aposentado agora, mas o filho dele administrava o escritório. Já tínhamos registrado o boletim de ocorrência. Já tínhamos enviado as declarações para o credor. A polícia esteve na casa da mamãe hoje à noite porque eu mandei eles. Mas elas ainda não sabiam disso. Olhei para os papéis no fichário. A prova era absoluta. Vanessa tinha usado meu CPF, meu endereço antigo e um e-mail falso para conseguir R$ 50 mil. Tinha gastado em 2 semanas. Tracei a assinatura na cópia da solicitação de empréstimo. Estava descuidada dessa vez. Ela estava desesperada. Fechei o fichário. Fui ao banheiro e tomei banho. Lavei meu cabelo. Esfreguei minha pele. Queria estar limpa. Coloquei um terno. Azul marinho, afiado, profissional. Era o tipo de terno que usava em reuniões de diretoria. Era uma armadura. Dirigi às 3 horas até minha cidade natal. O sol nasceu enquanto eu dirigia. O céu passou de preto para cinza, para um azul frio brilhante. Não estava indo lá para salvá-las. Estava indo lá para testemunhar o fim. O café era familiar. Costumava ser uma padaria onde papai comprava donuts para nós aos domingos. Agora era um café moderno com paredes de tijolos aparentes e lates caros. Entrei exatamente às 9. Elas já estavam lá, sentadas em uma mesa no canto dos fundos longe das janelas.
Pareciam refugiadas de um desastre. Mamãe parecia pequena, o cabelo grisalho e despenteado, preso em um coque bagunçado. Usava um casaco que parecia grande demais para ela. Estava torcendo um guardanapo nas mãos, rasgando em pequenos flocos brancos. Vanessa sentava ao lado dela. Parecia pior. O rosto inchado de tanto chorar. Não usava maquiagem. Usava um moletom com o capuz puxado para cima. Parecia uma adolescente pega furtando. Não uma mulher de 32 anos. Quando me viram, o rosto da mamãe se iluminou com uma esperança desesperada e patética. Lorena, ela sibilou, acenando para mim. Caminhei até a mesa. Não sorri, não abracei elas. Sentei na cadeira em frente. Coloquei meu fichário preto na mesa. Você está com boa aparência, mamãe disse. Os olhos percorrendo meu terno caro, meus sapatos polidos. Você parece bem-sucedida. Eu sou, eu disse. Vanessa não olhava para mim. Encarava a mesa. Lorena, mamãe se inclinou sussurrando. Obrigada por vir. Não temos muito tempo. O detetive nos deu um cartão. Quer que liguemos para ele até o meio-dia. Você só precisa ligar para ele. Diga que sabe sobre o empréstimo. Diga que foi um arranjo familiar autorizado. E depois o quê? Eu perguntei. Então eles encerram o caso, mamãe disse. Então a gente dá um jeito de pagar de volta. Papai pode vender a caminhonete. Eu tenho um pouco de joias. Vamos fazer parcelas. Vocês não têm o dinheiro, eu disse. E a Vanessa gastou tudo. Vi os registros, roupas, uma viagem para Las Vegas, apostas online. Vanessa se encolheu. Eu estava tentando recuperar. Estava tentando dobrar para poder pagar antes de você descobrir. Não é assim que funciona, Vanessa, eu disse. É assim que vício funciona. Ela cometeu um erro, mamãe interrompeu. Ela está arrependida. Não está, Vanessa? Estou arrependida, Vanessa murmurou. Soava como uma fala ensaiada em uma peça ruim. Viu, mamãe disse. Ela está arrependida. Agora, por favor, Lorena, faça a ligação pela família. Olhei para elas, realmente olhei. Por anos eu tive medo dessas mulheres. Tive medo do julgamento delas. Tive medo da raiva delas. Desejava o amor delas. Mas olhando para elas agora, não sentia medo. Não sentia amor. Nem sentia ódio. Sentia nada. Eram estranhas. Estranhas perigosas que queriam me machucar para se salvarem. Não posso fazer essa ligação, eu disse. Por que não? Mamãe exigiu. Você é tão sem coração? Quer sua irmã na prisão? Não posso fazer a ligação, eu disse lentamente, porque eu fui quem chamou a polícia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sugou o ar do canto da sala. A boca da mamãe se abriu. A cabeça da Vanessa se ergueu, os olhos arregalados de choque. O quê? Mamãe sussurrou. Abri o fichário. Peguei o boletim de ocorrência que tinha registrado 3 semanas atrás. Deslizei pela mesa. Recebi o alerta há 3 semanas, eu disse. Não esperei. Não liguei para vocês pedindo explicação. Liguei para meu advogado. Enviamos as evidências para a divisão de fraudes. Dei os endereços IP. Dei as comparações de assinatura. O rosto da mamãe ficou roxo. Você fez isso? Mandou a polícia para minha casa? Não, eu disse. Vanessa mandou a polícia para sua casa. Vanessa cometeu um crime grave. Eu só relatei. Traíra! Vanessa gritou. Bateu a mão na mesa. As pessoas no café viraram para olhar. Você tem tanto dinheiro. Podia ter simplesmente pago. Por que precisa me destruir? Eu não destruí você, eu disse calmamente. Você roubou de mim 2 vezes. Da primeira vez eu deixei passar. Fui embora. Dei 10 anos para você crescer, mas não cresceu. Você veio atrás de mim de novo. Eu sou sua mãe, mamãe sibilou. Ela estendeu a mão pela mesa e agarrou meu pulso. O aperto era forte e doloroso. Você vai ligar para eles agora e retirar isso, ou que Deus me ajude, você está morta para mim. Olhei para baixo para a mão dela no meu pulso. Era uma mão velha, manchada pela idade. Costumava ter tanto poder sobre mim. Aquela mão tinha me dado um tapa há 10 anos. Aquela mão tinha me guiado para escrever cheques que eu não podia pagar. Puxei meu braço para trás. A mão dela caiu. Eu estava morta para você no momento em que parei de pagar, eu disse. Eu me levantei. Abotoei meu paletó. O detetive tem tudo o que precisa, eu disse. Não estou processando pelo dinheiro. O banco está processando pela fraude. Está fora das minhas mãos. É o Estado contra a Vanessa agora. Lorena, por favor. Mamãe começou a chorar. Lágrimas feias de verdade.
Por favor, não vá embora. Não conseguimos lidar com isso sozinhas. Vocês me removeram da família na noite em que me deram o tapa, eu disse. Minha voz estava firme como pedra. Hoje à noite, estou honrando a decisão de vocês. Virei. Lorena, Vanessa gritou atrás de mim. Caminhei em direção à porta. O sino acima da porta tilintou quando empurrei para abrir. Saí para a calçada. O ar estava fresco e frio. Não olhei para trás. Dirigi de volta para minha cidade naquela tarde. Desliguei o celular durante a viagem. Não queria ouvir os gritos. Quando cheguei em casa, não me senti feliz. Não me senti triunfante. Vitória implica uma batalha onde alguém ganha. Isso não foi uma vitória, foi uma tragédia, mas foi uma tragédia necessária. Nos meses seguintes, as consequências se desenrolaram. Não precisei fazer nada, apenas recebia atualizações do escritório do promotor. Como o valor era mais de R$50.000, era um crime grave. E porque Vanessa tinha histórico de irregularidades financeiras, que a investigação descobriu, eles não foram lenientes. Congelaram os bens dela, apreenderam o carro dela. Mamãe tentou salvá-la. Claro que tentou. Esvaziou as próprias economias de aposentadoria para contratar um advogado de defesa. Pegou uma segunda hipoteca na casa, a casa onde cresci, para pagar a fiança. Não foi suficiente. As evidências que forneci eram a prova de balas. A pegada digital era inegável. Vanessa fez um acordo de delação, se declarou culpada de um crime de roubo de identidade e um de fraude bancária em troca de uma sentença mais leve. Foi condenada a 2 anos de prisão seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Também foi ordenada a pagar restituição. Não fui ao julgamento. Li sobre isso no jornal local online. Mulher local condenada em caso de roubo de identidade. Havia uma foto da Vanessa saindo do tribunal. Parecia mais velha, mais dura. Não estava mais sorrindo com desdém. Mamãe perdeu a casa. Não conseguia pagar as parcelas da hipoteca depois de gastar tudo com o advogado. Teve que se mudar para um pequeno apartamento no lado ruim da cidade. Papai se mudou para a casa do irmão em outro estado. A família foi desmantelada. As pessoas podem achar que isso foi minha vingança. Podem achar que planejei isso para destruí-las. Mas não foi vingança. Foi gravidade. Se você pula de um penhasco, a gravidade te puxa para baixo. A gravidade não te odeia. A gravidade não quer te machucar. Ela apenas age de acordo com as leis da natureza. Minha família tinha pulado de penhascos por anos, esperando que eu fosse a rede de segurança no fundo. Eu apenas movi a rede. E quando movi a rede, elas bateram no chão. Isso não é maldade. Isso é apenas o que acontece quando você para de habilitar a destruição. Recebi uma carta da mamãe cerca de 6 meses depois da Vanessa ir para a prisão. Estava escrita à mão em papel pautado barato. Lorena, espero que você esteja feliz. Você nos destruiu. Sua irmã está em uma jaula. Perdi minha casa. Seu pai foi embora. Você fez isso. Você é uma garota fria e sem coração. Rezo para que nunca tenha filhos para que eles não façam com você o que você fez comigo. Mamãe. Li a carta de pé na minha cozinha. Estava ensolarado lá fora. Meu apartamento estava quieto. Não chorei. Senti uma pontada de tristeza, sim. Tristeza pela mãe que desejei ter tido. Tristeza pela família que nunca realmente tive. Mas percebi algo enquanto lia as palavras cheias de ódio dela. Ela ainda não me via. Ainda não assumia a responsabilidade. Na mente dela, a Vanessa roubar minha identidade não era o crime. Eu reportar era o crime. Ela vivia em um mundo de lógica distorcida. Um mundo onde amor significava submissão e abuso era apenas dinâmica familiar. Eu não fazia mais parte daquele mundo. Rasguei a carta ao meio, depois ao meio de novo. Joguei os pedaços na lixeira de reciclagem. Fiz uma xícara de chá para mim. Earl Grey. Sentei junto à janela e observei as pessoas andando na rua lá embaixo. Eu estava sozinha, mas não estava solitária. Solidão é esperar por alguém que nunca vai vir. Solidão é sentar em uma mesa de jantar com pessoas que não se importam com você. Não estava mais esperando. O dia em que a Vanessa foi solta da prisão 2 anos depois, eu não soube. Tinha parado de checar as notícias. Tinha parado de monitorá-las. Estava ocupada. Tinha sido promovida no trabalho. Estava namorando um homem gentil chamado David. Ele era professor. Não se importava com dinheiro. Escutava quando eu falava. Perguntava como foi meu dia. Era estranho no começo estar com alguém que não queria nada de mim.
Ficava esperando o outro sapato cair. Ficava esperando ele pedir um empréstimo, mas ele nunca pediu. Só queria estar comigo. Um domingo, David e eu estávamos caminhando no parque. As folhas estavam ficando laranja e douradas. O ar cheirava a outono. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Parei de andar. David parou e olhou para mim. Tudo bem? Olhei para a tela. Sabia instintivamente quem era. Atendi. Alô, Lorena? Era a Vanessa. A voz dela estava rouca, diferente. Alô, Vanessa, eu disse. Estou fora, ela disse. Eu sei. Não tenho nada, ela disse. Mamãe está morando em um buraco. Não consigo emprego com ficha criminal. Não tenho para onde ir. Ela pausou. Eu conseguia ouvir a expectativa no silêncio. O velho anzol tentando me fisgar. Eu sou a vítima. Você é a consertadora. Conserta isso. Sinto muito por isso, eu disse, e falei sério. Sentia pena que a vida dela estava difícil, mas não ia consertar. É só isso? Ela retrucou. A raiva ainda estava lá, borbulhando sob a superfície. Você sente muito? Você tem um apartamento, tem uma carreira. Você me deve, Lorena. Você me colocou lá. Não, Vanessa, eu disse. Você se colocou lá. Eu sou sua irmã, ela gritou. Isso não significa nada. Olhei para o David. Ele estava observando um cachorro perseguir um frisbee. Estava sorrindo. Estava paciente. Era gentil. Significa que compartilhamos DNA. Eu disse, mas família é mais que sangue, Vanessa. Família é respeito. Família é segurança. Você nunca foi segura para mim. Então você vai simplesmente desligar? Vai me deixar passar fome? Você não vai passar fome, eu disse. Você é inteligente, é cheia de recursos. Vai dar um jeito, mas vai fazer sem mim. Eu te odeio, ela sussurrou. Eu sei, eu disse, e eu te perdoo. O quê? Ela suou confusa. Eu te perdoo, eu disse. Não por você, por mim. Te perdoo para não ter que carregar a raiva mais. Te perdoo para poder colocar esse telefone para baixo e nunca mais pensar em você. Lorena. Terminei a ligação. Não só desliguei, bloqueei o número. Depois abri as configurações e mudei meu número de novo. Levou 5 minutos. Coloquei o celular no bolso. David se virou para mim. Quem era? Número errado, eu disse. Ele sorriu. Pronto para almoçar? Sim, eu disse. Estou faminta. Caminhamos pelo caminho, folhas estalando sob nossas botas. Respirei fundo. O ar estava frio e limpo. Pensei sobre a mesa de jantar há 10 anos, o tapa, os sorrisos de desdém, o silêncio. Pensei sobre as contas de cartão de crédito, a culpa, o medo. Tudo tinha ido embora. Não destruí elas. Apenas parei de salvá-las. E ao fazer isso, finalmente salvei a mim mesma. Segurei a mão do David. Estava quente. Caminhei para frente na minha própria vida.